Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta. Aqui estamos com o nosso programa Pedra Viva na Conecta ITV. No programa passado nós iniciamos lembrando de um compositor de músicas católicas, Martim Valverde, e falamos a respeito de uma de suas músicas. Hoje retornamos também com algo da música. Lembramos da década de 60, 70, 1960, 1970, havia naquela época no mundo da música uma banda de rock muito famosa. Um de seus membros, John Lennon, em uma entrevista a uma jornalista, disse que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. Essa afirmação teve um impacto muito grande naquela época. Mas se nos fixarmos ao significado popular, né? O que é popular? Essa palavra popular é hoje traduzida como algo agradável, ao gosto do povo, democrático, vulgar até, ou que tem simpatias de todos. Com esse significado da palavra popular, nós podemos dizer que a afirmação de John Lennon não deixava de ter razão. Realmente, a banda, os Beatles, banda de rock famosa naquela época, era realmente muito popular e chegava aos confins da terra. Afinal de contas, Jesus Cristo, ele veio anunciar o reino de Deus e em momento algum Jesus promete facilidades para esta vida. E ainda Jesus diz: se alguém quiser vir a mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, um programa de vida como esse, né, de renunciar a si mesmo e tomar uma cruz, um programa de vida como esse não atrai muita gente. O cristianismo é para ser vivido e não assistido. Seguir a Jesus é aderir a uma pessoa para toda a vida e não apenas assistir a um espetáculo. Jesus não precisa de fãs e a sua igreja não é uma ONG. Mas voltemos lá aos anos 60. Naqueles anos, a igreja já entendia que se fazia necessário apresentar aos homens do nosso tempo a verdade de Deus, de maneira que todos pudessem compreendê-la e a ela aderir. Assim, em 25 de janeiro de 1959, o Papa João XXIII anunciou o Concílio Vaticano II. E ele fez isso apenas 3 meses após a sua eleição como Papa. O anúncio, feito na Basílica de São Paulo, fora dos muros, no encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, foi emblemático. O Papa João XXIII, ele faz esse convite, esse chamamento ao concílio de fora da Basílica de São Pedro. Ele vai lá, está lá na Basílica de São Paulo, fora muros, São Paulo, que foi e é o grande apóstolo dos gentios. Então, João XXIII faz esse anúncio do concílio que ele pensava realizar e como de fato aconteceu. A convocação daí oficial ao concílio ocorreu em dezembro de 1961, com a publicação de uma Constituição Apostólica chamada Humanae Salutis. A abertura do concílio aconteceu no dia 11 de outubro de 62,
na Basílica de São Pedro, agora já na Basílica de São Pedro em Roma. E João 23 disse: o que importa ao Concílio Ecumênico é o seguinte, que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Que o depósito sagrado, repito, que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Há 60 anos já então a Igreja, à luz do Concílio Vaticano II, vem fazendo isso, guardando o depósito sagrado da doutrina cristã e atualizando de uma maneira mais eficaz a forma de ensinar. Há quem diga, internauta, há quem diga que a Igreja mudou. Precisamos estar atentos a frases como essa. A Igreja de Jesus Cristo é a mesma, fundada por Ele lá há 2000 anos. A mesma de sempre. A Igreja não muda. É a mesma doutrina, é a mesma fé. O que é atualizada, né? Ela é sim atualizada na sua maneira de ensinar, de transmitir os valores sobre os quais está assentada. O ensinamento de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Neste nosso programa de hoje, queremos nos fixar nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que repercutem hoje a voz do Concílio. São João 23, no início do seu pontificado, ele convidou com insistência os bispos do Brasil, na sua visita, a que preparassem seu primeiro plano de pastoral. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem então planejada essa ação pastoral, o que não é um processo, digamos assim, meramente técnico, é uma ação carregada de sentido espiritual. Então, a ação pastoral da Igreja, e falamos agora da Igreja no Brasil através da CNBB, é uma ação carregada de sentido espiritual. Por isso, todo o processo precisa ser rezado, celebrado e transformado em louvor a Deus. Para tanto, são necessários evangelizadores que se abram sem medo à ação do Espírito Santo, que anunciem a boa nova com uma vida transfigurada pela presença de Deus e que rezem e que trabalhem ao longo da ação dessas diretrizes. A preocupação da Igreja hoje com as novas diretrizes não é com a quantidade, mas com a qualidade de cristãos, que tendo feito experiência do encontro com Jesus Cristo, sejam testemunhas da alegria no mundo carente, nesse mundo nosso de hoje, carente de sentido. Então, essas novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja, que vamos dizer assim, movimentar a Igreja no Brasil nesses próximos 4 anos, de 2019 até 2023, elas têm um eixo fundamental. E esse eixo fundamental das diretrizes é a recuperação do sentido da casa. A imagem da casa, ela tem um sentido pedagógico e é entendida como lar e espaço de vida. A casa, então, não se constitui, na visão da Igreja, a casa não se constitui numa edificação, seja ela de tijolo, seja ela de madeira, uma edificação qualquer, luxuosa ou simples. Não, a casa no sentido de lar. A casa, no texto das diretrizes, é entendida como comunidade eclesial missionária. Uma comunidade eclesial missionária. Que se viva dentro desta casa, dentro dessa comunidade, um espírito de lar, de família, de construção espiritual,
de construção moral e não apenas frias quatro paredes que fechem o perímetro daquela residência. A comunidade eclesial missionária, ela é sustentada, constituída, fortalecida por quatro pilares. A palavra, o primeiro pilar, a palavra que aprofunda a iniciação à vida cristã, a iniciação bíblica e até a ideia de ter comunidades formadas, fundadas em torno da palavra. O pão, que aprofunda a liturgia e busca por viver a espiritualidade, uma espiritualidade rumo à santidade, e como tal defende o Papa Francisco da sua exortação Alegrai-vos e exultai-vos, Gaudete et exultate, que personaliza a fé, mas a leva ao encontro do outro. A caridade, baseada no que disse Paulo VI na ONU, que a Igreja é especialista em humanidade. Essa foi uma frase de Paulo VI no discurso da ONU, onde ele diz: a Igreja é especialista em humanidade. O texto dessas diretrizes, então, ele aponta as necessidades das comunidades, a que se preocupem com os que mais sofrem e a defesa da vida em todos os sentidos. O terceiro pilar, a missão, a exemplo do que pede o Papa, o sentido da comunidade se realiza quando ela sai em missão e vai ao encontro das periferias existenciais. Como pensar a Igreja no Brasil, um país de dimensões continentais? Lemos, ouvimos isso aí constantemente, o Brasil é um país de dimensões continentais. Como realizar a missão diante desse tamanho, desse desafio, desse país? Então é preciso que tenhamos um parâmetro, e o parâmetro será a realidade urbana. Então vejam, pensamento de casa, enquanto uma casa sustentada por quatro pilares, esses quatro pilares devem sustentar essa casa que está numa realidade urbana. E a área rural? Perguntará alguém. A resposta é que onde chega a energia e chega a internet, ali se celebra o mundo já urbano. Os valores do mundo urbano estão independentes de a gente considerar zona rural uma zona de sítio, vamos dizer assim. Se nesse lugar chega energia, se tem internet, então ela já está contaminada, até poderíamos dizer, pelos valores do mundo urbano. Ou seja, ela está sendo influenciada pelo mundo urbano. E o mundo urbano traz o quê? Valores de individualismo e de solidão, que gera depressão, isolamento, suicídios, que se constitui em um grande apelo, um grande chamamento à atuação da Igreja Católica nesses lugares. O ponto central das novas diretrizes é a proposta de uma experiência de igreja que seja comunitária, em oposição a uma fé que é vivida de forma privatizada. A ideia do humanismo integral, e esse humanismo integral e solidário que existe, que está presente na doutrina social da Igreja, é expressa nessas diretrizes, que a Igreja nos propõe no enfrentamento dos desafios que nos levam a buscar uma sociedade mais justa e fraterna. Vamos a uma rápida visão desse documento chamado Documento 109 das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja de 2019 a 2023. Paramos um instante, voltamos.
passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. Retornamos então, depois desse intervalo, dizíamos, vamos passar uma rápida olhada, uma rápida visão sobre essas diretrizes 2019 a 2023, que se constituem nesse documento 109 da CNBB. O texto todo reforça que nós vivemos uma cultura urbana, com predominância no país de grandes cidades. Realmente existem no Brasil grandes megalópolis, grandes centros urbanos. Com vistas a esses centros urbanos, onde há uma grande dificuldade de ação da Igreja Católica, então o documento é estruturado em 4 partes, para fazermos uma abordagem, digamos, pedagógica e que ela cause eficácia no seu estudo e depois principalmente na sua ação. Há uma introdução e o primeiro capítulo. Eles apontam para qual a direção que a Igreja no Brasil quer caminhar nos próximos 4 anos. Nos próximos 4 anos, para onde quer caminhar a Igreja? Fundamentalmente, a nossa pergunta é: como que a nossa Igreja no Brasil agora se coloca diante desse novo momento da realidade brasileira? Nesse capítulo inicial, nessa parte, inspirado no livro do Apocalipse, o texto afirma que Deus mora na cidade. O segundo capítulo traz o olhar que a Igreja tem sobre a cidade, destacando quais são os pontos determinantes na vida urbana. Na sequência, o terceiro capítulo propõe a reflexão e o julgar a partir do magistério da Igreja. O quarto capítulo aponta indicadores sobre como e de que maneira a Igreja no Brasil, pode estar presente da melhor maneira possível nesse novo mundo urbano. Internauta, qualidade e não quantidade. Casa, e aí, conceito de casa, os 4 pilares: palavra, pão, caridade e missão. A vida urbana, a cidade, e agora? Este é o ponto, este é o momento em que nós nos encontramos. Essas diretrizes foram elaboradas para ajudar a Igreja a responder aos desafios evangelizadores do Brasil, um país cada vez mais urbano. À época do descobrimento, viviam aqui, segundo os historiadores, cerca de 8 milhões de pessoas. Portugal tinha pouco mais de 1 milhão e a Europa toda, cerca de 80 milhões de habitantes.
Hoje, no Brasil, somos cerca de 200 milhões de brasileiros, a quinta maior nação do mundo. Os desafios humanos, portanto, são gigantescos. E esses desafios são religiosos, sociais, políticos, culturais, ambientais. E não bastando o crescimento populacional, tem-se o fenômeno do êxodo rural. As pessoas, de uma maneira geral, não querem mais morar na zona rural e mudam-se para as cidades. Essa marcha, esse êxodo em direção às cidades, cria problemas sem precedentes em todas as áreas. Os de ordem socioadministrativas são de responsabilidade direta dos governos, com suas políticas de Estado e políticas de governo, que meditamos, refletimos ao longo desse ano com a campanha da Fraternidade 2019. Mas a Igreja também deve de encarar esses desafios, além dos religiosos, dando-lhes uma resposta inculturada, como a Igreja vê esses problemas. Essas diretrizes, então, 2019-2023, foram elaboradas para ajudar a Igreja, propondo a consolidação das comunidades eclesiais missionárias, com a imagem da casa sustentada sobre os 4 pilares: palavra, pão, caridade e ação missionária, que correspondem à natureza da Igreja, que busca em seu tesouro coisas novas e velhas, como lemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Não se trata, portanto, de se inventar um programa novo. É o mesmo de sempre, expresso no Evangelho e na tradição. No mundo contemporâneo, a fluidez das relações e dinâmicas são chamadas pelo sociólogo e filósofo polonês Bauman. Ele as chama de modernidade líquida, em contraposição à modernidade sólida que imperava desde o Renascimento. Em razão disso, talvez as novas diretrizes, assim, à primeira vista, se pareçam como que a invenção da roda, algo já conhecido, algo que retorna com nova roupagem. Cabe, então, às instâncias eclesiais, paróquia, igrejas particulares, seminários, associações, enfim, todas as atividades e organismos da Igreja, estudar, inspirar e difundir esse documento 109, transformando essas realidades, essas diretrizes em realidades, em projetos pastorais, de modo que, respeitada a unidade da Igreja no Brasil, correspondam às realidades de cada região. É muito forte, muito intensa a figura da casa como lar, que deve ser a comunidade edificada sobre esses 4 pilares da palavra, do pão, da caridade e da ação missionária. E as diretrizes gerais terminam com o Salmo 127, versículo 1, que diz assim: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia aquele que a guarda. Então, internauta, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023. Devemos de nos habituar com esse documento, esse chamado documento 109 da CNBB, que vai se constituir como que num manual de pastoral da Igreja no Brasil e, consequentemente, nas nossas dioceses e paróquias. Diz aqui o documento: para levar adiante essa missão, foram identificados esses 4 pilares. Então, esses 4 pilares são aqueles que sustentam a casa, né? A palavra, o pão, a caridade e a ação missionária. Com isso se estabelece, diz o documento, uma forte linha de continuidade com as 2 diretrizes anteriores. Estas, com as suas urgências, buscaram ajudar a Igreja no Brasil a assumir os desafios do tempo presente. Esses desafios que enfrentamos, que é do êxodo
do êxodo rural, as pessoas vindo para as cidades se transformando em grandes centros urbanos, onde se imaginava que pudesse haver uma maior comunicação entre as pessoas, quando na verdade acontece o contrário, as pessoas cada vez mais se isolam, as pessoas cada vez mais se fecham. Então, são urgências que a Igreja do Brasil identifica, né, e assume como que desafios a serem enfrentados nesse tempo presente. O momento agora, diz o documento, é de recolher os frutos da caminhada empreendida, firmar ainda mais o foco e, por meio de planejamentos locais nas dioceses e demais organizações, cumprir em unidade a vocação evangelizadora. Então, internauta, num próximo programa voltaremos com esse documento Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja, com maiores detalhes a respeito de cada um desses capítulos. Esta foi apenas uma breve apresentação do documento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com. A beleza é seu poder.